Hoje nós vamos ver o significado da música Segundo o Sol de Nando Reis, consagrado pelo Cássia Eller. Segundo o psicólogo Carl Gustav Jung, nós temos o subconsciente coletivo e pessoal. Eles estão na nossa mente e ele dominou isso como os nossos arquétipos. E muitas vezes esses arquétipos estão nos nossos sonhos, nas letras de músicas, em histórias que simbolizam como é o nosso comportamento e o nosso inconsciente, ou algumas mensagens que servem também para o nosso coletivo. Mas vamos tocar um pouquinho da música e depois nós vamos ver o significado dela, né? Então a música começa assim, ó. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Então, que é esse segundo sol? Nós temos o primeiro sol na música e o segundo sol. Quando nós chegamos num nível de consciência espiritual, principalmente na meditação, muito divulgado no budismo, entre outras, no budismo japonês, como satsang. Então, nós fazemos, existe dois sols, o sol principal, que se chamou, que faz a parte do todo, que fosse como se fosse o pensamento de Deus, e o segundo sol, que é o sol individual de cada um de nós, que é chamado de eu superior, é chamado de Espírito Santo em algumas religiões, é chamado de eu sou. Então ele é self, é chamado de vários nomes. Então nós vamos unificar esse todo. Então seria essa espécie de avanço espiritual, despertar espiritual da nossa parte interior com o todo. Então agora a gente faz parte do todo, é o primeiro e o segundo sol. Então quando o segundo sol, ele chega para realinhar as órbitas dos planetas. E o que seria esse realinhamento? Seria o equilíbrio dos nossos chakras. Os planetas seriam os nossos chakras, né? Então, quando nós estamos realinhados, eles estão em pleno equilíbrio. Existe o nosso chakra básico, que ele é localizado ali atrás do nosso cóccix, né, que ele está representando a nossa vitalidade. Existe o chakra sacral, que ele fica na altura do umbigo, e ele representa a nossa sexualidade. Existe o chakra aqui, basicamente aqui o plexo solar, que ele é na base aqui do estômago, um pouquinho abaixo do estômago. O cardíaco, que é o coração, que ele representa os nossos sentimentos, e ele representa o equilíbrio entre os chakras superiores e os chakras inferiores. Então, o cardíaco, quando está desequilibrado, ele pode estar no estado de raiva, de irritação, e ele está ligado aos nossos chakras inferiores. Quando ele está equilibrado, ele representa a nossa felicidade, a nossa empatia, a nossa compaixão. Então, o chakra cardíaco representa o nosso equilíbrio. O chakra laríngeo, que representa o amor próprio, a nossa comunicação. O chakra Om, que é a nossa intuição. E o chakra coroal, né, Aum, que representa a nossa conexão com o cosmos. Então, na música diz que ele vai derrubar com assombro exemplar. O que é esse derrubar com assombro exemplar? As nossas verdades, que na verdade são as nossas crenças. Por quê? Porque nós vamos estar ligados com o universo, com o todo, com as forças superiores do universo. E o que as forças do universo vão derrubar?
né? Ele explica aqui o que acontece quando um cometa chega num planeta. Ele destrói. A Lua, por exemplo, ela é toda emburacada por quê? Porque recebe vários cometas, né? Vários asteroides, né? O cometa, ele é a representação de um asteroide. Então, o que são os astrônomos? É outra dimensão, são aqueles que estudam outra dimensão. Então, em outra dimensão, as nossas verdades mudam. E essas verdades, elas são universais. Então, nós vamos ter uma nova linha de acordo com o nosso eu superior, que são novas verdades, e ela vai derrubar todas as nossas crenças. Essas verdades, elas são universais, e tudo aquilo que nós pensarmos vai ser diferente. Vamos então para a segunda parte da música, que fala assim, ó. Não digo que me surpreende. Antes que eu ouvisse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar. Agora em minha casa que abriga nova trilha, incluindo a minha nova conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis enquanto a vida ardia sem uma explicação. Sem explicação. Não tem explicação. Explicação não tem, não. Bom, então aqui, antes que eu visse você disse e eu não pude acreditar, mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar. Então, antes de qualquer coisa, nós estamos conectados com o eu superior, né? Com o chakra coroal, com o chakra coronário e com o chakra da intuição. Nós estamos conectados com essa parte superior. E antes de qualquer coisa, o telefone toca. Quando o telefone toca, é o símbolo da intuição. Então, nós vamos receber sempre as novas verdades através da nossa intuição. Então, aí na música diz, eu só queria te falar. E agora, em minha nova casa, nessa trilha que abriga a minha nova conversão. Então, a nova casa é a casa do eu, né, do nosso espírito, ou Espírito Santo, ou eu sou, ou eu superior, que está na trilha do todo, está da trilha universal do todo. E nessa nova conversão eu só queria te contar que eu fui lá fora, eu vi dois sóis e a vida ardia sem nenhuma explicação. Que na verdade esse fora podemos simbolizar como fora da cachola, né? É algo fora da cachola, que é um estado de êxtase, um estado de felicidade total. Aquilo que o Buda chamava, né, de estado de êxtase, que a gente fica nesse estado de êxtase na união dos dois sóis, né, que é o nosso eu, que é o segundo sol com o primeiro sol, que é a união com o todo, e ele arde, tudo queima. Então, ele queima, palavras são ilusões, o nosso corpo é ilusão, sentimentos são ilusões. Então, queima tudo isso e a gente, né, entra no estado do Brahma, estado de felicidade. Então, eu fui lá fora e vi dois sóis e a vida ardia. Então, a vida verdadeira, ela arde, por quê? Porque ela queima tudo. Existe no satsang um jamaicano, que é o Muji Baba, ele explica isso daí na cultura budista japonesa, né, que é o satsang, né, que ele fala que nós temos que queimar tudo,
né? Nós queimamos a imagem que nós temos de nós queimamos a nossa identidade, nós queimamos o que os outros acham, né? São tudo ilusões, então a gente queima. Então o Brahma, essa união dos dois sóis, ele arde, ele tem esse poder. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse daí seria basicamente, né, existem outras interpretações, mas seria basicamente o significado da música Segundo o Sol. Um abração.